Bom dia. Gostei muito de uma palavra que foi dada agora há pouco aqui, pelo Beto, né? De que nós somos infantaria, né? Infantaria de Deus, né? Aquilo me traz, assim, umas recordações boas, né? Fui militar de infantaria também, então a gente tem um ditado na infantaria: o que vier a gente traça. É assim que a gente fala, né? Então, como nós somos infantaria de Deus, hoje os olhos mais pesados, a coluna meio doendo, mas não tem problema, o que vier a gente traça, não é isso? Muito bem, então eu vou pedir mais uma vez, aqueles que estão mais para trás, mais longe da gente, cheguem para cá, para ficar mais aconchegante, a gente poder trabalhar mais perto, não é? Nós passamos então essa semana que já está acabando, e graças a Deus por isso, né? Falando então dessa essa ferramenta que Deus tem providenciado para nós, que é essa ferramenta de análise cultural, que nós chamamos de método Anthropos. Muito bem. Eu quero dizer isso para você, desde 10 anos atrás para cá, eu tenho crido e tenho falado que Deus tem colocado isso nas nossas mãos. E além desse movimento aqui, além de capacitar, etc., Deus tem feito vários outros movimentos ultimamente, mundo afora aí, e eu creio com todo o meu coração que Ele está fazendo isso por uma razão. Está chegando a hora. Então Deus está nos sacudindo, nos movimentando, nos impulsionando, nos empurrando às vezes até, né? E Ele está nos dando ferramentas que no passado, quem sabe, não tínhamos, uma visão que no passado talvez não tínhamos, porque esses povos ainda não alcançados precisam ser alcançados. É o desejo do coração de Deus e Ele está nos dando essa possibilidade. Então não deixe passar. Essa ferramenta aqui não é só para constar de um certificado, né? Esses dias aqui não são só para constar de currículo, são para a gente pôr em prática. Então passamos por essas 3 dimensões já até aqui, que foram, ou melhor, essas 3 abordagens, né? 2, vamos ver a terceira hoje. A primeira foi a abordagem Anthropos, que nos leva aí através daquela dimensão das coisas socioculturais, né? Do social de um povo, de sua identidade, etc. A segunda foi a abordagem Pneumatos, não é? Que nos guia especificamente dentro das coisas da religião, não é isso? Do pensamento religioso, das crenças fundamentais de um povo. E por último, vamos entrar, ainda hoje, vamos entrar na abordagem Ângelos, que seria a apresentação então do Evangelho relevante, ou seja, de forma que ele ache lugar, que ele soe como resposta de Deus às questões do coração do homem. E de uma forma compreensível, não é isso? Muito bem, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui a essa dimensão étnica, que é a última que vamos, das 4 dimensões do Anthropos que vamos observar. E nessa dimensão étnica, eu disse lá no início que ela é uma dimensão não tanto avaliativa, mas sim uma dimensão mais conclusiva, mais descritiva, não é? Então, sabendo das outras 3 dimensões, o resultado das outras 3, nós vamos então trabalhar agora com algumas definições, tá bom? Então, me ajudem, por favor, vamos ler aqui esse texto que está aparecendo lá. Eu acho que está visível, não está? Pelo menos um pouco, tá bom? Então, me acompanhe aí. Isso que vocês vão ver é um resumo do livro. Não dá para a gente ler tudo que está no livro, então, mais uma vez, leia o seu livro. Todos ganharam o livro? Todos receberam? Muito bem, então é para ler, tá bom, gente? Ponha na estante lá, mas depois de ler. Ok? Se tiver alguém que, puxa, eu queria tanto ler esse livro e não tenho, não consegui, presta para ele ler também. Leia junto. Com certeza vai acrescentar muito. Então, agora nesta presente dimensão, nos concentraremos menos nos valores do grupo e focaremos em suas ações, seu comportamento, na tentativa de responder de forma geral, bem genérica, a pergunta: quem é e como se comporta o nosso grupo? Eu tenho usado uma palavra, uma expressão para essa dimensão aqui, que nós estamos aqui querendo descobrir, querendo visualizar com mais clareza a índole de um povo. São aquelas características natas, né, que caracterizam, que dizem para nós quem finalmente é esse povo aqui, que tipo de gente é essa. Ok? Então, o que nós vamos ver é uma descrição muito geral, muito genérica, muito macro, dessa questão de quem é e como se comporta esse povo. A resposta a esta avaliação, então, a dimensão étnica, a resposta a esta avaliação vem como resultado da etnografia, etnologia e fenomenologia de um grupo ou segmento. Novamente, a resposta à dimensão étnica vem através da avaliação das outras 2, tá bom? Da dimensão
das duas abordagens, né? Da abordagem antropos e da abordagem pneumatos. Tá bom? Da análise e avaliação daquelas outras áreas. Nos proporemos a observar aqui apenas algumas áreas exemplares de estudo que contribuirão para entendermos esta cultura-alvo de forma mais específica. Alguma pergunta? Se tiver, por favor, manifeste aí, levante sua mão, tá ok? Senão eu vou caminhar. O que propomos, então, é uma metodologia viável de macrocategorização dos grupos étnicos, partindo do pressuposto comparativo por pares contrastivos. Então, por exemplo, queremos fazer uma avaliação contrastiva de cores. Vamos pegar duas cores, preto e branco. Vamos comparar as duas e tentar discernir em que lado esse povo está. Então, as três propostas que vamos fazer aqui, na verdade 4, vamos ver já. A elaboração deste método visa simplificar a visibilidade comparativa de culturas sensivelmente distintas. Entre as culturas, vamos perceber que há diferenças fundamentais, que há diferenças de visão de mundo e de comportamento dentro dessa visão de mundo. É isso que vamos querer encontrar aqui. É uma análise geral que objetiva proporcionar não mais do que a compreensão da macroestrutura social de um segmento humano, porém indicando e destacando os pontos vitais para a sua existência e desenvolvimento. Tá claro, gente, até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Tá bom. Dimensão, então, dimensão étnica. Eu disse que nós vamos fazer uma avaliação da macroestrutura social de um povo a partir de pares contrastivos, tá bom? Então, são esses os 3 primeiros pares que vamos observar. Vamos perguntar, essa cultura ou essa sociedade é uma sociedade tradicional ou progressista? Tradicional ou progressista? Segundo par são um povo, uma cultura, uma sociedade histórica ou existencialista? Tá? E o terceiro par aqui, são uma sociedade teófana ou naturalista? Isso também está no seu livro, ok, gente? Eu não sei onde deixei o meu livro. Rosana, está aí do seu lado? Então, quais são os 3 pares contrastivos, gente? Sociedades tradicionais ou progressistas, sociedade histórica ou existencialista, sociedade teófana ou naturalista. Esses são os 3 primeiros que vamos observar, né? Então, vamos fazer um pequeno resumo de cada uma para nós nos situarmos aqui entre elas. Não percam de vista isso aqui, os 3 pares contrastivos, e vamos observar cada um deles devagar. Então, sociedades ou culturas tradicionais. Vamos ler juntos? Dá para vocês lerem? Vamos tentar ler juntos, então, pelo menos se conseguirem. Isso está no seu livro, tá bom? A partir da página 123 do seu livro. Então, aqui diz assim: os grupos tradicionais valorizam a constância e preservação dos valores e estrutura da vida. As características supracitadas, essas de cima, formam-se dentro de padrões e valores não mutáveis. São chamadas culturas primitivas, no sentido de tradicionais, fechadas, por observarem um impulso interior com motivação não mutável que caracteriza a repetição dos desejos, alvos, perspectivas, axiomas, padrões comportamentais, sejam sociais, morais ou religiosos, de milênios de anos atrás. Ou seja, sociedades tradicionais são fechadas com relação à mudança. Elas têm a tendência de preservar o antigo, o que se perpetua através do tempo. Fácil, né? Tranquilo? Ainda, em um país como a Escócia, por exemplo, é nítida a ênfase mais progressista nas grandes cidades, enquanto no interior prevalece uma mentalidade comportamental mais tradicional. Usamos aqui a Escócia como exemplo, mas vamos pensar no Brasil. O Brasil também é assim? Nas grandes cidades, qual é a linha de pensamento das pessoas? É tradicional, guardar o antigo, manter as tradições antigas, ou olhar para frente, coisas novas. E no interior, como é? Nos interiores o tradicional impera, não é assim? Muito bem. A religião se caracteriza por ser estática,
numa perspectiva de preservar a qualquer preço a coesão da sociedade. Concorda com isso? É assim mesmo? Uma sociedade tradicional, então, ela é mais rígida e mais fechada com relação a mudanças de padrões. Ok? Certo, Tavares? Beleza. Qualquer dúvida, procure nosso irmão Tavares aqui, que ele manja de tudo isso aqui, né? Sim, minha irmã. Aham. Onde é que você leu? Me diga aí. 123. Com relação ao sincretismo, é mais provável que aconteça em uma sociedade progressista, né? Então, uma sociedade tradicional, por ser fechada, especialmente na área de religião, o sincretismo é menos provável, porque é difícil aceitar o novo. Aham. Ele está fazendo só um contraste aqui, está falando das tradicionais e faz um contraste. As progressistas teriam outra maneira de ser, tá bom? Ele faz um pequeno contraste aqui, citando já as progressistas, mas estamos falando das tradicionais. As tradicionais, então, são fechadas, não é? Então, o sincretismo é menos provável. Mas as progressistas, adiantando um pouquinho, as progressistas são mais abertas, então o sincretismo é mais provável. Entenderam, gente? Exatamente. Então, vamos olhar a progressista, talvez vai nos ajudar mais, né? Progressistas aqui. Não, é um dos dois, né? Ou progressistas ou tradicionais. Deixa-me fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala de progressista ou tradicional, existencialista ou histórico e assim por diante, não estamos pensando em que ou é uma coisa ou é outra. Duas coisas estanques, tá? Sempre a gente vai encontrar uma certa transição, uma certa mescla das duas coisas. Por exemplo, uma cultura pode ser extremamente, ou pelo menos mais progressista na área social e mais tradicional na área religiosa. Tá bom? Vamos pensar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, está lá o André como nosso consultor da região sul, né? Que ele vai dizer para nós, olha, socialmente, aquela região sul ali, o gaúcho, ele é progressista, socialmente. Mas na área da religião, ele é muito mais tradicional. Tá bom? O catolicismo impera muito mais lá, o espiritismo impera muito mais lá. Então, tradicionalmente, ou tradicional na área religiosa e progressista na área social. Deu para entender? Tá bom? Alguém ali queria uma pergunta? São pares contrastivos, tá bom? Ideias contrárias. Mas lembra, quase sempre, com certeza, acho que dá para afirmar isso, que a gente nunca vai encontrar ou lá no extremo ou lá no extremo. Sempre está aqui no meio em algum lugar. Tá joia? Muito bem. Progressistas. Você achou aí no seu livro? Progressistas ou tradicionais, ainda na página 123, né? Mudando para outra página. Os grupos que chamaremos de progressistas caracterizam-se por um comportamento onde são rápidas as mudanças de valores e comportamento. Um grupo, se é que a gente pode dizer mais para esse extremo, mais progressista, ele tem essa tendência maior de ser mais aberto para mudanças de valores, mudanças de comportamento e mudanças nas suas crenças também. Ok? Além disso, optam por uma evolução social, enquanto as tradicionais valorizam a constância e preservação dos valores históricos e estrutura de vida. Último parágrafo. Elas podem ser mais bem conceituadas se as observarmos a partir dos seus símbolos de status, posses e bens, conforto e adaptabilidade, tecnologia e sincretismo religioso. Então, um desses dias aqui foi dado um exemplo, né? Que uma sociedade progressista, por exemplo, numa sociedade como a nossa, né? A gente valoriza muito ter um carro novo, mas um carro novo em 2015 é um carro de 2016, não é isso? O novo é sempre aquilo que a gente quer. A gente tem um telefone celular aqui de primeira, né? Mas amanhã, o nosso celular já é de segunda. Então, qual é a tendência da gente? Eu quero outro celular, eu quero o melhor, eu quero o mais novo. Por quê? É uma tendência progressista que a gente tem, tá bom? Aquela abertura, até aquela busca pelo novo.
Neste caso, em uma sociedade progressista, o sincretismo é mais provável. Por quê? Ela é também, na área de religião, mais aberta ao novo. Então, o novo entra e pode ser que ele não substitua o velho, quase nunca vai acontecer assim, né? Naturalmente vai se mesclar. Então, isso é sincretismo. Tá bom? Muito bem, para frente. Pouco mais de progressistas. É mais provável que o sincretismo aconteça em uma sociedade progressista, assim como a mudança de aceitação religiosa. Vale salientar que, em termos de religião, este sincretismo, ou mesmo as mudanças que não sejam sincréticas, mas substitutivas, são fruto de uma mentalidade que podemos chamar de aberta ou inclusiva. No processo de sincretismo, ou no processo de mudança na área das crenças ou da religião, um fenômeno, né? Eu tenho um tio que todas as vezes que eu falo essa palavra, eu me lembro dele. Ele não consegue falar a palavra fenômeno, ele fala fenônimo. Então, existe aqui um fenômeno acontecendo dentro dessa mudança de paradigmas, de crenças fundamentais, que é a dessacralização. É também uma marca de culturas progressistas, onde o homem, na procura de se libertar do quê? Das amarras religiosas, ok? Ele então se seculariza com elementos do profano. Então, o que era antes uma questão religiosa fixa, ela se dessacraliza, era sagrado, se dessacraliza e se mistura com o não sagrado. Ok? Então, o sagrado vai perdendo força, vai se diluindo no não sagrado. É uma característica também de sociedades progressivas ou progressistas. Perguntas? Se ninguém tem pergunta, é porque ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Queira Deus que seja tudo. Vamos para frente? Sociedades históricas. Esse é o segundo par, não é isso? O primeiro foi, então, progressistas ou tradicionais. O segundo par, então, são as históricas ou existencialistas. Duas perguntas? Ah, pensei que eram duas perguntas. Alguém pode ler para nós ali? Dos marcos. Uhum. Então, uma sociedade histórica, ela valoriza o passado, os marcos históricos, as pessoas que produziram marcos históricos e aquela tendência de ser grato ou demonstrar gratidão a esses marcos históricos. Já culturas, fazendo um pulinho para frente aqui, né? Sociedades ou culturas existencialistas, elas tendem a não valorizar tanto o passado, e sim o presente e o futuro, tá bom? Aquilo que é hoje e agora é o que é mais importante. O passado passou. Diz até um ditado por aí que diz que quem vive de passado é museu, né? Então, essa é uma expressão bastante existencialista. Quem pensa assim e diz isso é menos histórico e mais existencialista. Quem vive de passado é museu, o que importa é agora. O passado passou. Ok? Então, uma sociedade histórica, ela valoriza mais o passado, os marcos históricos, com uma esperança no futuro. Tá bom? Alguma pergunta? Sim. Então, é aquilo que eu falei, há uma tendência maior para um lado. Então, a pergunta é se no Brasil aqui nós não temos uma variação entre algumas áreas mais tradicionais e outras mais progressistas, algumas áreas mais históricas e outras mais existencialistas, exatamente isso.
Se a gente olhar na área da religião, por exemplo, no Brasil, hoje, nós temos aí uma forte tendência tradicional, mas também uma forte tendência progressista, não é verdade? Então, há uma forte tendência também histórica e uma forte tendência também existencialista. Então, é um bom exemplo de que existe essa transição. Nós estamos numa transição. Há um grupo para lá, outro grupo para cá e uma mescla aqui no meio do caminho, não é? Normalmente, eu diria, isso fica mais visível entre as gerações. Não é verdade? As gerações mais antigas, né, como de algumas pessoas, para as mais novas, como eu, né, há uma diferença de maneira de ver, ou mais tradicional, ou mais progressista, mais histórica, ou mais existencialista. Está certinho, é isso mesmo. Vamos para frente? Sociedades existencialistas, esses assim chamados, possuem uma cosmovisão fortemente centrada nas experiências. Alguém diz assim: olha, rapaz, eu aprendi no passado, né, os irmãos do passado aprenderam que isso são coisas muito importantes. Aí alguém que tem uma tendência, uma mentalidade existencialista vai dizer assim: tá bom, foi lá, mas como é que é aqui? Eu quero saber como é. Aquela experiência do passado não é tão valorizada. O que é mais valorizado é a experiência atual, a experiência pessoal. E nesse sentido, por exemplo, vamos fazer uma projeção rápida aqui, né? Quando nós contamos as histórias bíblicas do passado, os marcos históricos importantes na história bíblica do passado, uma mentalidade existencialista considera aquilo como passado, e agora, e aqui, e hoje. A valorização do passado é menor. Tá bom? Entenderam? Então, se você está lidando com um grupo, ou até uma pessoa de uma tendência mais existencialista, você vai saber disso. Contar as histórias antigas, os marcos históricos antigos, vai ter uma certa desvalorização. Vê como é importante você entender isso, porque você consegue lidar melhor com aquela pessoa que você sabe que vai reagir dessa ou daquela maneira àquilo que você está transmitindo. Percebeu? Muito bem. Baseiam-se, então, esses grupos existencialistas, baseiam-se no agrupamento social, sua vivência, sua dinâmica, seus alvos, e pensam basicamente na solução dos conflitos de forma imediata. É aqui o meu problema. O meu problema não é de 100 anos atrás, o meu problema é de hoje. Então, eu quero saber como é que eu resolvo o meu problema hoje. Sim. Nas grandes cidades, isso aí vai se dar a nível individual, não vai conseguir ter Também individual. Lembra que nós falamos que existem as universais, né? As especialidades, lembra disso? Tal? Então, existem as peculiaridades individuais, né? Dentro de um grupo tradicional, histórico, você pode encontrar uma pessoa que tem uma mentalidade um pouco mais aberta, um pouco mais existencialista. Tá bom? Então, a igreja é um bom exemplo desse universo, né? Aqui, com certeza, não somos a igreja local, mas somos a igreja de alguma forma. Então, entre nós aqui mesmo, nós poderíamos encontrar pessoas mais tradicionais, mais fechadas, outras mais progressistas, com uma tendência mais histórica ou mais existencialista. Né? Aqui entre nós, seria fácil logo perceber isso. Vamos para frente? Tendem também a desenvolver uma postura mais maleável perante os valores e costumes, inclusive religiosos. Ok? Muito bem, estamos quase chegando ao fim. Culturas ou sociedades teófanas, esse é o terceiro par. O primeiro par foi tradicional ou progressista. Segundo par foi existencialistas ou históricas. O terceiro par, sociedades teófanas. Antropologicamente falando, todas as culturas são religiosas e possuem elementos de religiosidade. Concordam com isso? Sim, meu irmão. Sim. Uhum. Outra vez, nós falamos de tendência, né? Qual é a tendência maior? Não é uma coisa fechada, ou alguém está aqui ou alguém está lá. Sempre nós vamos encontrar uma tendência maior para um lado ou para o outro e até uma flutuação histórica que vai mudando, vai flutuando, vai indo de um lado para o outro. Eu não sei se posso afirmar isso, mas a tendência maior que a gente vai encontrar é partir do fechado para o aberto. Eu não tenho, assim,
conhecimento e notícia de haver uma mudança do aberto para o fechado, ou seja, do progressista para o tradicional. Acho que é mais complicado encontrarmos isso, né? A tendência normal é ir do fechado para o aberto, tá bom? Mas então, lembra disso, a tendência de um grupo, mesmo que ele é mais forte nessa área, a tendência é haver uma mudança. E a gente vai ter que lidar sempre com a transição e com a mescla das coisas, tá bom? Curiosamente, uma sociedade indígena, ela pode ser muito tradicional com relação à sua religião, ou seja, fechado para o novo. Mas, na prática, eles são existencialistas, porque tudo aquilo que eles creem e praticam tem a ver com o dia a dia, tem a ver com o hoje, com o agora, o resolver dos problemas. É uma religião tradicional fechada, porém, que visa a solução dos problemas logo, hoje, imediata. Então, a gente tem uma mescla, de novo, né? Uma mescla da posição tradicional com relação à abertura para o novo, mas num tipo de comportamento existencialista. Então, a gente faria uma composição, a gente faria uma composição aí, diríamos que são uma sociedade tradicional no sentido de fechada, porém existencialista ou histórica? Tradicional, existencialista. Pensando no primeiro grupo tradicional, no segundo par, né? Primeiro par tradicional, no segundo par existencialista. E já vocês vão ver como é que isso vai acontecer. No final a gente vai pegar uma definição dos 3 ou 4 pares e vamos chegar a uma conclusão final. Ok? Vamos para frente. Algumas sociedades sistematizam mais esta religiosidade dentro do mundo visível do aquém. Estas serão chamadas de teófanas. Então, definindo, uma sociedade com uma tendência mais teófana significa que ela tem na sua religião, na sua maneira de pensar religiosamente, uma estruturação, uma sistematização maior, mais forte da religião. Tá? Então, existe todo um sistema muito bem estruturado e forte na área da religião, por isso são chamadas de teófanas. Grupos teófanos possuem abundância de revelação sobrenatural, de mitos, especialmente de cosmogonias e messiânicos, ritos e categorizações do mundo do além. Fica claro, né? Se uma sociedade tem abundância de revelação sobrenatural, mitologia, ritos, mitos messiânicos, mitos de cosmogonias, ou seja, de origem das coisas, ritos e categorizações do mundo do além, obviamente, claramente, é uma sociedade bastante sistematizada e forte, né? Densa na área da religião. Concorda comigo? Então, é isso que ele está dizendo, serem sociedades teófanas. Do outro lado, naturalistas. Alguém poderia ler? Um pouquinho. Quando a gente fala de humanismo, né, humanistas, não estamos falando de antropologia. Estamos mais no lado da filosofia, não é isso? Tá bom? Mas é bem parecido, né? Caminha na mesma direção. Uma sociedade naturalista, mais ou menos teófana, né? Mais ou menos estruturada na área da religião. Uma sociedade naturalista é menos, então ela tende a dar menos valor aos símbolos religiosos. Ou seja, os símbolos religiosos, as ideias religiosas estão sendo deixadas de lado. Esse é um processo humanista, tá bom? Então, o foco sai de Deus, vamos dizer, ou do sobrenatural, e o foco vem para o humano, ok? Por isso, então, sociedades naturalistas, e também podemos chamá-las de humanistas. Seus olhos estão postos nos elementos do aquém. O que é o aquém mesmo? O aqui, nosso mundo, né? E o além, seria o mundo sobrenatural, o mundo invisível. São menos abertas à revelação e normalmente não possuem categorias de poderes socio-religiosos de, por exemplo, profetas, sacerdotes, xamãs. Por que não? Por que não tem esses representantes aqui normalmente? Porque a religião é mais fluida, a religião é menos valorizada. Então, esses
poderes socio-religiosos, que eu chamo aqui, são esses intermediários, né, que funcionam na religião, eles também vão sendo diluídos. Ok? Tá bom? Então, o que você vai ver aqui agora, você vai ter naquele material que você vai poder pegar depois, como o Cassiano falou, que são essas apresentações. Então, o que eu vou mostrar agora, eu não vou passar por isso, vou só mostrar para você que existe, está lá, vai estar lá nessa apresentação e você vai poder acessar. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo, mostrando aí algumas áreas sugestivas. Do lado esquerdo aqui, a gente tem 6 áreas sugestivas e o contraste entre os dois pares. Então, do lado do meio ali, né, tradicionais e lá progressistas. Então, dentro de cada uma daquelas áreas ali, na primeira coluna, a gente tem a visão, o comportamento dos dois grupos. Aí você pode ver comparativamente com mais facilidade, ok? Não vou passar por aqui não, só queria mostrar para você que está lá e você vai poder usar. A dimensão étnica, vimos aí o primeiro par que foi tradicionais ou progressistas, o segundo, históricas ou existencialistas, e o terceiro, teófanos ou naturalistas, ok? Um quarto par, que é recentemente colocado aqui, mas que tem chamado bastante a minha atenção em particular, porque eu tenho visto isso no campo por aí, e que não tem sido visualizado, nem abordado, nem tratado, e tem causado alguns problemas na apresentação do Evangelho, na compreensão das coisas de Deus por parte dos povos. Essa seria o que é chamado Lothar Kaiser, que escreveu Diferentes Culturas. Ele tratou isso, acho que é um livro mais de cunho evangélico, de antropologia missionária, que trata bem esse assunto, que ele chama de orientação de consciência. Então, vamos ler o que está escrito ali. Se não dá para vocês lerem, eu vou ler. De certa forma, todas as sociedades demonstram uma consciência étnica orientada por culpa ou por vergonha e medo. Ok? Em diferentes intensidades. Estas são também extremamente relevantes na identificação do padrão mental e da cosmovisão de um grupo e suas reações para com o Evangelho e sua apresentação. Estamos falando então de orientação de consciência, que é uma característica de povos também. Então nós vamos ter duas principais e uma terceira, que você vai ver porque eu deixo ela por fim. Vergonha. Sociedades orientadas pela vergonha tendem a ser aéticas. A concepção de erro é fluida, é frágil. O homem se relaciona com a moral a partir de um crivo comunitário. Seus códigos externos definem o certo e o errado. Tais percepções tornam-se vivas apenas no ambiente comunitário. Então, uma sociedade orientada por vergonha tende a sentir vergonha, a se sentir envergonhado apenas no âmbito coletivo. O indivíduo, ele não tende a não demonstrar a noção clara de erro. Porque o erro só passa a ser erro quando ele é coletivamente percebido. Então, por exemplo, meu povo Zoé, eles são uma sociedade orientada por vergonha. Então, roubar não é um erro, necessariamente. Ou seja, o que é roubar, né? Se apoderar, se apossar de um bem que não é seu, que é de outro, tá bom? Isso seria roubar, não é isso? Para eles, esse erro não é erro, a menos que seja percebido coletivamente. Quer dizer, se eu roubei, né? Peguei alguma coisa que não é minha, mas ninguém sabe, não é erro. Tá bom? Então, na minha maneira de pensar, o erro só é erro se o povo descobrir. Eu uma vez estava em casa e escutei um barulho, na porta fechada ainda, escutei um barulhinho lá fora, né? Parecia alguém passando meio rápido, e eu abri a porta para olhar. E era um indígena que tinha ido, nós tínhamos um milharal, tínhamos plantado um milharalzinho ali, só para a gente assar um milho de vez em quando, né? Então ele estava passando de volta meio rápido no meio das nossas casas ali, com uma cesta cheia de espigas de milho. E ele passava meio rápido, andando rápido, e quando eu abri a porta, ele deu de cara comigo, ele parou e abaixou a cabeça e ficou quieto ali, esperando a bronca, né? Por que ele estava esperando a bronca? Porque ele foi pego, ele foi visto fazendo aquilo que não era para ninguém ver. Porque se ninguém visse, tranquilo. Ele não tem essa percepção de erro individual, o crivo individual, né? O erro só se torna erro no coletivo. Ok? Então, culturas ou sociedades orientadas por vergonha têm essa tendência.
Por culpa. Sociedades orientadas pela culpa normalmente são éticas, ou seja, possuem uma clara concepção de erro e o homem se relaciona com a moral a partir de um crivo interno e pessoal. Mesmo sozinho, ele tem a sensação de acerto e erro diante de pensamentos, atos, mas tendem a ser legalistas. Então, uma sociedade que tem uma orientação de consciência por culpa tende a ser legalista e tende a ter uma clara, forte definição de erro individual também. Porém, essa clara definição, clara sensação de acerto e de erro, naturalmente leva essa sociedade e essas pessoas a serem legalistas. Porque quando eu tenho a clara convicção de erro, tenho também a clara convicção de que eu preciso acertar. E muito disso leva a uma tendência de pagar pelo erro. Né? Eu fiz uma coisa ali que danificou alguma coisa e tal, e eu causei um problema para a igreja. Então, a tendência de alguém que tem uma consciência orientada por culpa é ser legalista e dizer assim, quanto é que é? Pronto, acabou. Diga logo quanto é que eu pago, enfim. Né? O mal-estar que é causado, todo aquele problema que fica em volta ali, é deixado de lado. Simplesmente, quanto é que é para resolver o problema? Paguei, fim de conversa. Ok? Então, sociedades orientadas, têm uma consciência orientada por culpa, têm uma sensação de erro e de acerto muito mais nítida, mas tendem a ser legalistas. Finalmente, essa orientação de consciência por medo, eu disse que era um par, com um terceiro ponto aqui, que permeia, né? Esse terceiro aqui, ele permeia tudo, inclusive esses dois outros. Então, você vai poder conhecer sociedades que são orientadas por vergonha e medo, por culpa e medo. Tá? Então, vamos ver o que o medo diz aqui. Vergonha traz medo da exposição. Lembra? A orientação de vergonha traz o medo da exposição. Orientação por culpa traz o medo da punição e a busca pelo pagamento da dívida. Tá bom? Porém, o medo, em muitos casos, é também uma característica de povos que vivem debaixo da opressão, especialmente religiosa, e que os define como grupo. Sua tendência é uma relação de medo e não de amor e liberdade. Então, uma sociedade que vive debaixo dessa sensação de medo, seja orientada por vergonha ou culpa, ela terá uma tendência a um relacionamento com Deus de medo, e não necessariamente de amor e relacionamento de liberdade, vamos dizer, de amizade, né? Terá uma tendência a ver Deus como algo a ser temido. É isso que a gente quer? Não, né? Uma vez eu perguntei, estávamos conversando com um amigo e perguntei para ele assim, o que você acha do temor de Deus? Você acha que é medo de Deus? Ele falou, olha, eu acho que não é medo. Temor é uma atitude de reverência diante da autoridade de Deus, não é? Mas aí ele falou assim, mas um pouquinho de medo não faz mal, né? Então, temor não é medo, mas há sociedades que são muito fortemente envolvidas, permeadas pelo medo. Vamos resumir, então. Perante a prática de incesto, por exemplo, se orientado pela culpa, um homem nutriria claro descontentamento por seus próprios atos, mesmo na solitude, ou seja, mesmo sozinho. Uma simples acusação o abateria. Orientação por culpa. No mesmo contexto do incesto, se orientado pela vergonha, ele enfrentaria abatimento apenas se seu ato fosse exposto à sociedade. Claro? Está claro, gente? Medo é uma realidade para todos os povos, mas há povos que são dominados pelo medo em um grau desconhecido a outros, especialmente aqueles de culturas orientadas por culpa. Pessoas em culturas dominadas pelo medo passam a viver tentando não entrar em problemas e se manter na graça de seres espirituais e forças impessoais, ou tentando apaziguá-las sempre de alguma maneira, ao medo da punição. Não é isso? Então, por isso, uma sociedade orientada por culpa tende a ser mais também envolvida por medo. As implicações de tais orientações são amplas e vão desde a facilidade ou dificuldade de compreender
o conceito de queda e pecado, até a forma de lidar com situações de culpa, erro e medo. Ok? Muito bem. Então, vocês já fizeram uma boa parte e vamos fazer agora uma última parte de avaliação daquela informação cultural do Zurok que eu passei para vocês. Quem tem aí essas informações culturais do Zurok? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhadinha. Então, tem bastante gente. Quem não tem, veja que está perto aí de alguém que tem, e vamos tentar chegar a uma conclusão bem rápido mesmo. Qual seria, no caso da sociedade Zurok, que nós avaliamos juntos, né? Através daquelas 3 outras abordagens, né? Aquelas 3 outras dimensões. Nessa aqui, na dimensão étnica, nós classificaríamos o Zurok como? Vamos olhar para os 3 pares, de novo. Vamos lá para a página 123. Na verdade, são 4. Os Zurok, não precisa dizer não, só pensem juntos aí. Os Zurok seriam uma sociedade que chamaríamos de progressista ou tradicional? Não precisa dizer não, só pensem aí. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aquele perfil completo, né? Pelo menos o que eu fiz aqui, e a gente vai conferir, vocês vão conferir se tem lógica ou não aquilo que a gente fez. Então, os Zurok seriam uma sociedade progressista ou tradicional, ou qual seria a sua maior tendência? Ok? Seriam uma sociedade existencialista ou histórica? Os Zurok seriam uma sociedade mais teófana ou mais naturalista? E por fim, a sociedade Zurok seria uma sociedade com uma orientação mais para a culpa ou mais para a vergonha? E qual seria, assim, em termos de tendência, né? Como é que esse povo pensa em termos de medo? Culpa, vergonha e medo. Ok? Então, você vai poder fazer agora na dimensão étnica, eu vou dar aí para você 5 minutos, mais do que o suficiente, né? Você já sabe tudo sobre o Zurok, você só precisa decidir agora, classificar essa sociedade onde? Dentro desses 4 pares aí. Progressistas ou tradicionais, existencialistas ou históricos, teófanos ou naturalistas e culpa ou vergonha e medo. 5 minutos contando. Oi? Não precisa, aí mesmo vocês estão. Vocês todos já viram, né?
Chegamos à conclusão aí? Resolvido já? Alguém ainda precisa mais tempo? Faça um sinal para mim aí. Tá. Deu, gente? Tudo resolvido, já podemos evangelizar os Iroque, né? Beleza? Já sabemos os caminhos. Vamos olhar junto comigo então aqui, eu vou mostrar para vocês o perfil simplificado, né? Que eu fiz da minha análise dos Iroque aí com esse mesmo material que você tem. Então não dá tempo da gente discutir muita coisa, mas eu creio que vai dar para você perceber que a coisa de fato funciona. Com algumas variantes que com certeza vão acontecer aí entre vocês, né? Mas eu acho que vamos encontrar as mesmas conclusões. Querem ver? Então, olha, preste bem atenção aqui para a gente ganhar esse tempo. Então, perfil cultural simples dos Iroque. A minha conclusão, ou as minhas conclusões são as seguintes. A sociedade Iroque é uma sociedade tradicional, histórica, teófana, ética, acéfala. Concordam? É tradicional? É histórica? É teófana, ela é ética, é uma sociedade com uma clara definição de erro. É uma sociedade acéfala, ou seja, não há lideranças gerais, cacique, pajé, mas há uma liderança mais fluida, né? Mais familiar. Concordam comigo? Assim ou assim? Ou em processo, né? Sem uma liderança geral. Normalmente são lideranças mais fluidas, mais familiares, etc. Ok? Tá batendo, gente? Um detalhe. Eu cheguei ali perto da Edith. Vocês conhecem a Edith? Que está sentada ali? Levanta a mão, Edith, por favor. Conhecem ela? Tá, se vocês não conhecem, perderam. Tem que conhecer a Edith. Edith e o Osmar, né? Marido dela. Um casal especial. Tivemos o privilégio de ser os professores deles há quantos anos atrás? Na formação missionária, né? Então, a Edith é culina. É do Amazonas, né? Amazonas. Então, eu cheguei ali agora perto dela, as irmãs que estão ali com ela, né? Falei assim, Edith, me diga uma coisa, a sua sociedade, culina, o que você diria aqui? Como é que você classificaria? Ela diz tradicional, histórica, teófana. Tradicional, histórica, teófana. As sociedades indígenas brasileiras, pelo menos as brasileiras, todas têm essa mesma tendência maior.
de serem tradicionais, históricas, teófanas. As sociedades mais tradicionais são aquelas que estão mais isoladas, mais fechadas. Mas nós temos outras sociedades, outros grupos indígenas brasileiros que estão num processo avançado de progressistas, mudando de tradicionais para progressistas no âmbito social. Porém, no âmbito religioso, ainda são muito tradicionais, muito fechados. Pelo que a gente sabe, como eu falei desde o início, né? O que não tem ali de informação, não tem. Não adianta a gente imaginar, viajar aí na maionese, né? Não tem jeito. O que tem ali nos leva a entender isso aqui. E pode ser que haja outras coisas, mas não tem, né? A gente não tem. Então, se a gente tem dúvidas numa situação real, o que a gente faria? A gente iria investigar mais, né? Aprofundar mais a pesquisa para chegar a uma conclusão. Então, uma sociedade tradicional, histórica, teófana, mostra para nós uma conclusão, ou seja, uma combinação dos três pares, né? O primeiro par é esse, o segundo é isso e o terceiro é isso. Então, essa combinação que nós estamos vendo aqui é a mais normal. Porém, uma sociedade tradicional poderia ser mais, em vez de histórica, poderia ser mais existencialista. Mas poderia, é possível, mas é uma combinação menos provável, tá? A menos que eles estejam num processo de transição, de mudança dessa característica. Pois não, irmão? Muito bem, boa observação. Então, o que isso nos diria? Que eles têm uma certa tendência, em algum ponto, eles têm uma certa tendência à busca do novo, à busca de posses, como você mencionou. Então, a gente está vendo um início de mudança, né? Tá bom? Uma certa abertura. Se a gente fica na dúvida de como dizer, como que esse povo realmente pensa, o que a gente vai fazer? Vamos aprofundar a pesquisa para a compreensão de onde eles de fato estão. Quais são as áreas mais fortes aqui ou ali. Tá joia? Então, isso ajuda a nos mostrar também. Uma sociedade tradicional histórica teófana tende a ser orientada por qual tipo de consciência? Tende, de forma mais forte, a ser orientada por vergonha. Tende, tá? Pode haver uma diferença aí, mas a tendência maior é essa. Vamos para frente. São caçadores, pescadores e coletores. Ajuntam-se em vilas ribeirinhas, em comunidades igualitárias, monoculturais e monolinguísticas. O que isso diz para nós? Caçadores, pescadores e coletores são menos sedentários, né? São menos fixos, são mais móveis. Então, nós estaríamos lidando aqui com uma sociedade mais nômade ou seminômade. Isso influencia nosso ministério? Muito, né? O missionário entre os Yurok tem que ser também assim, seminômade ou nômade, porque eles não param muito tempo num lugar só, ainda que existem vilas. Okay? A sociedade vai se tornar mais sedentária, mais fixa, quando eles passarem a quê? A plantar e a criar animais, é isso? Esse é o processo. Muito bem. Monoculturais e monolinguísticos diz para nós que nós vamos ter que aprender aquela língua. Vamos ter que estudar muito aquela cultura, e é uma cultura mais ou menos isolada, fechada, né? Sociedade totêmica, clânica e cerimonialista. Concordam comigo? Vocês já sabem o que é totêmica, já sabem o que é clânica e também cerimonialista ou ritualística, né? Orientação de consciência por culpa e medo. Eu falei que existe uma tendência maior, mas os Yurok manifestam uma consciência mais orientada por culpa, concordam? E medo. Não concorda? Então, quando há um erro, qual é a tendência dos Yurok? Buscar o pagamento, não é? Tem que buscar o pagamento. Pagou, dá certo. Essa é uma orientação por culpa.
E o medo que permeia toda a sociedade, não é? Não são um grupo que vive debaixo do medo constante? Sim ou não? Joia, para frente. Conhecimento cosmogônico de ponto alfa, tá certo? Ponto alfa impessoal ausente. Tá certo ou errado? Ou melhor, tá certo ou tá certo? Ponto alfa impessoal ausente. O ponto alfa é pessoal ou impessoal do Ziroc? Impessoal, né? Ele é presente na vida deles, interage com eles ou não? Não. Ele é do passado, né? Ele não está presente na vida deles, ele é algo do passado. Muito bem. Existe ainda uma persona alfa individual presente como espírito ancestral. Certo ou errado? Persona alfa individual, que é uma pessoa, né, presente na vida deles como espírito ancestral. Concordam? Estou vendo umas caras assim. Significa o quê? Vamos para frente, né? Possuem a noção de erro ou pecado, pagamento, purificação e disciplina pelos velhos. Essas noções são importantes para o ensino da palavra de Deus, não são? É uma cultura espiritualista com presença de processo mágico limitado. Eles são mais espiritualistas, mas existe algum processo mágico, de manipulação mágica ali, bem incipiente, bem limitado, mas existe. Vocês perceberam isso? Diga. Bem difundido, bem presente na cultura, né? Constante, presente, seriam processos mágicos diversos e presentes e constantes. Quando eu digo limitado, quer dizer que ele aparece, mas é muito pouco. Quando ele é amplo e geral e acontece com frequência, seria uma tendência maior a ser uma cultura mágica, ok? Ou uma sociedade, uma cultura espiritualista e mágica, num equilíbrio de forças. Essa cultura aqui, ela tende a ser mais espiritualista, creio eu, porém, ela mostra, a gente pode ver um processo mágico aí incipiente, né, limitado. Onde é que a gente viu isso? Onde é que a gente viu isso, gente? Vocês lembram daquela manipulação mágica que o camarada fez lá para quebrar a maldição do dono do mato? Lembra? Usando o dente de porco e tal. Ali não estão envolvidos espíritos, né? Estava envolvido ali um processo mágico. Mas no todo, o que a gente vê? O envolvimento deles, o lidar deles com seres espirituais. Certo? Muito bem, vamos para frente. Nas categorias humanas, dentro da religião, há homens mágicos e espirituais. Você sabe essas definições aqui, não vou voltar lá não, que vai tomar muito tempo. Mas dentro das categorias humanas, no universo religioso, existem homens mágicos e homens espirituais. E aí a definição dessas coisas aqui é importante para a gente no nosso ministério. Um exemplo, um parêntese rápido. Trabalhando com uma equipe de missionários, num povo aqui no Brasil, eu fui lá e tal, e andando com eles, perguntando para eles, visualizando com eles o relacionamento que eles têm com o povo. Você ouviu isso aqui muitas e muitas vezes, né? O relacionamento com o povo é a base fundamental do nosso aprendizado, da nossa aquisição de cultura e de língua, não é? Foi isso que a gente ouviu o tempo todo? Então perguntei para eles, como é que tem sido o relacionamento de vocês com o povo? Aí eles disseram, bom, a gente tem ido bastante aqui na casa do fulano, do Antônio, né? Por quê? Porque o Antônio era um dos líderes, talvez, vamos dizer, o cacique, não exatamente o cacique, mas ele é um dos líderes e ele é o nosso ajudante, ele é o nosso informante na língua, etc. Falei, o que mais? A gente vai ali, né? Basicamente, ali na casa dele. Falei, tá, e as outras pessoas? É mais distante, a gente não tem ainda muita amizade, tal. Aí eu chutei mais alguma coisa. E na casa do pajé, vocês têm ido? Vocês têm feito amizade com ele? E na hora eles recuaram um pouco e falam, do pajé? Do pajé. Vocês são amigos do pajé? Aí eles arregalaram o olho assim, amigos do pajé? Amigo do pajé. Quem mais indicado para nos ajudar a compreender a visão religiosa daquele povo, senão o pajé? Mas parece que assusta um pouco a gente pensar assim, você é amigo do pajé, né? Gente, aquele é um homem-chave, ele é um especialista na área das crenças fundamentais, não é isso? Então, ser amigo do pajé é muito importante, muito importante.
A tendência natural, tanto dele como nossa, é nos vermos como meio inimigos, né? Ele lá e eu cá. Mas isso não está certo. Se ele quiser pensar assim, que pense, mas não deve ser a nossa maneira de agir. Ser amigos do povo como um todo é o nosso objetivo. Eu tenho bons e grandes amigos, Só para vocês terem uma ideia, no dia que nós fomos tirados da aldeia, expulsos da aldeia, né? O povo ficou revoltado, não queria que a gente saísse, mas tínhamos ordens do governo, né? FUNAI e tal, para a gente sair da aldeia. Então, dois rapazes, que muitas e muitas vezes andamos juntos, caçamos juntos, passamos aí bons e maus momentos juntos, foram na minha casa, armados até os dentes, né? E perguntar para mim, você quer ir embora ou você quer ficar? Eu falei, eu quero ficar, mas a gente precisa ir. Estamos recebendo essa ordem, né? Eles não entendem muito bem essa ideia de uma autoridade maior, porque eles são uma sociedade acéfala. Então, aí um deles pegou no meu braço, eles são muito assim relacionais, gostam muito do toque, né? Ele pegou no meu braço com força, armado um monte de flechas aqui, arco e tal, e disse assim, você quer ficar? Então, se você quiser, eu vou lá agora e mato todos eles. Depois a gente coloca fogo no avião deles que está lá na pista, pronto, não desce mais ninguém aqui. Aí você fica. O que você diria? Foi difícil, porque se demorasse um pouquinho a responder, acho que teria morrido alguém naquele dia, né? Não, que de jeito nenhum, não façam isso não, isso está errado, não queremos isso, mas eles queriam fazer. E o que produziu isso, gente? Relacionamento, amizade, confiança. Sem isso a gente não vai andar, não vai para lugar nenhum. Você será sempre um estrangeiro, sempre um estranho, né? Muito bem. Graças a Deus que eles não mataram ninguém aquele dia, né? Existe aí a presença da veneração de ancestrais, não é verdade? Os espíritos dos ancestrais, dos mortos, estão presentes e eles se relacionam bem com eles. Nas categorias espirituais, há espíritos espirituais éticos e espíritos ancestrais éticos. Concordam comigo? Há bons e maus, tanto nos espíritos espirituais como nos espíritos ancestrais. Certo? Joia. Presença de mitos antigos, de metamorfose e um mito messiânico. Identificam isso? Vocês identificam isso? Os mitos antigos existem, como o mito de metamorfose, e há um mito messiânico. Há uma esperança messiânica, não há? De alguém que virá no futuro para dar jeito nas coisas. Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Tá bom, que bom. Me senti meio sozinho agora aqui. Presença de ritos mágicos e de purificação. Concordam? Há ritos mágicos e de purificação. Positivo, muito bem. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa avaliação sociocultural, que gerou um perfil simples, bem simplificado, da cultura Yurok. Vocês chegaram às mesmas conclusões que eu? Basicamente, marrom, né? Marromeno. Então, o que é que isso indica para a gente? Que de fato funciona, né? Se nós nos aplicarmos com bastante cuidado e aprofundamento nessa avaliação cultural, ao longo desse método, dessa ferramenta de análise cultural, nós vamos chegar às conclusões, gente. Vamos chegar. Lembram daquele pau que eu falei, que o índio pendurou, né? Amarrou num cipó em cima do rio, na água, e colocou no fundo. Para chegar lá no fundo, ele tinha um guia, ele tinha uma haste a seguir, ele podia descer ali, com certeza que ele ia chegar lá. Então, o método em si, ele é aquela haste. Ele nos guia a chegar até a profundidade que temos que chegar, de compreensão, de quem é essa gente, quem é esse povo. Quais são as portas abertas e quais são as portas fechadas, ou seja, ou talvez até as portas entreabertas ou entrefechadas, né? Que nós vamos encontrar na nossa caminhada com eles. Tanto no relacionamento com eles, como também no ensino da Palavra de Deus no futuro. Tá bom? Dá para acreditar então que funciona, gente? Funciona. Sem falar naqueles que a gente conhece aí, que estão aí no campo, né? Graças a Deus, estão usando, estão fazendo, estão vendo fruto, estão vendo resultado em termos de compreensão. Muito bem, nós vamos entrar hoje, vamos começar agora, e o Ronaldo vai dar a sequência mais para frente, nessa abordagem Ângelos, que é a abordagem então agora da aplicação, do ensino da mensagem, da verdade bíblica, pensando em
com quem estamos falando. Como é que nós vamos, então, apresentar, preparar e apresentar a verdade, a palavra de Deus, a história de Deus para eles, de forma compreensível e relevante. Guardem isso. O que Deus deseja é que nós apresentemos, comuniquemos o Evangelho de Jesus a eles, aos povos, de forma compreensível, querigmática. Lembram disso que o Ronaldo falou? Querigmática, ou seja, compreensível e relevante. Para fazer isso, nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Isso não se aplica, gente, olhem para cá, rapidinho, isso não se aplica só a um trabalho transcultural lá na tribo, não. Se aplica ao seu ministério com o seu vizinho de porta. Porque, de uma maneira ou de outra, aquela outra pessoa que mora na outra porta ali é um outro universo, não é? É um outro universo, é outra criatura, outra mentalidade. Há pontos comuns com a gente? Há, mas há muitos outros pontos incomuns, pontos diferentes. Então, para comunicar a palavra de Deus de forma compreensível e relevante para aquela pessoa, é preciso conhecê-la. Preciso saber quem ela é, quais são suas lutas, seus medos, suas expectativas, etc, etc. Tá bom? Eu vou só dar o início aqui dessa dimensão, olhando com vocês na página 162. Olhem comigo aí. Essa orientação aqui que vai ser passada agora, ela é uma orientação de como trabalhar. Como trabalhar. Então, eu vou pedir para você ler isso aqui depois com calma. Sente lá na sua casa, preferência assim num lugarzinho bem agradável, quem sabe tomando um chazinho, tomando um chimarrão, alguma coisa assim, bem, né, que você fique bem tranquilo e leia com cuidado. Essas orientações aqui são práticas, funcionais para você levar um trabalho adiante. Então, vamos passar rapidinho. Orientação geral. Acharam? Página 162. Orientação geral. Os passos a seguir são aplicáveis tanto àqueles que coletaram os dados culturais através do método proposto, ou seja, o método Anthropos, como àqueles que o fizeram ou o farão de forma menos sistematizada. Recapitularemos para que todos tenham em mente o trabalho de forma integral. Então, é o seguinte, esses passos aqui. Número 1, está vendo aí? Primeiramente, ajuntar e catalogar todo o material colhido existente. Falei isso aqui para vocês várias vezes, todos os colegas falaram, para nós conseguirmos trabalhar, analisar, avaliar e concluir quem são essas pessoas, que tipo de gente é essa, ou que tipo de pessoa é essa aqui, nós precisamos coletar informação. Um alerta bem forte para você. Cuidado, olha para mim aqui um pouquinho, cuidado para você não, de repente, começar a tratar aquele povo ou aquela pessoa como fonte de informação. Eles não são fonte de informação, eles são pessoas, gente que Deus ama, mas nós precisamos de informação. Nós vamos coletar dados, informações sobre eles que vão nos ajudar a entendê-los. Um colega, certa vez, disse para mim assim, Carlos, eu fui muito nesse negócio de investigar, de avaliar a cultura e tal, e eu todo dia à tarde eu percebi que o pessoal se sentava ali no meio da aldeia, debaixo de uma árvore para conversar. E eu falei, vou para lá todo dia. E ele colocava um caderninho no bolso e uma caneta e ia lá. E sentava lá e começava, né, a conversa ali, e ele rapidamente, mais um pouquinho de conversa, ele... Né? Com o passar do tempo, um belo dia, ele saiu de casa indo para lá. Quando ele estava chegando lá, o pessoal, alguém fez um comentário assim, está chegando aí o fulano de tal, né, o missionário. Qual é a sua pergunta de hoje? Falando para ele, né? Qual é a sua pergunta de hoje? Aí ele ficou meio assim, né? Porque você só vem aqui para fazer pergunta. Você só vem aqui para investigar, né? Ele falou, puxa, eu fiquei tão envergonhado naquela hora, porque eu estava dizendo para eles que eu não estava ali para estar com eles. Eu estava ali para fazer uma investigação, estava ali para responder um questionário. E isso não deve acontecer com a gente. É claro, a gente precisa estar muito ligado, muito atento em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tudo que eu vejo, ouço, alguém me diz, eu tenho que registrar. Tem que registrar para poder depois trabalhar, avaliar essa informação. Mas não podemos tratá-los como arquivo, como fonte de informação. Eles são gente, pessoas com quem a gente quer se relacionar, a gente quer desenvolver amizade, confiança, respeito, tudo que é bom. Tá bom? Então, todo o material deve ser catalogado, guardado, registrado. Se não, já foi. Pode ser que você não veja nunca mais aquilo. Segundo, 2, reler todo o material colhido existente fazendo anotações. Então, tudo que você coletar de informação deve ser registrado e depois tem que ser lido.
mastigado, ruminado, né? Mastigar várias vezes, engole, depois traz de volta e mastiga mais um pouco, e assim, né? Isso que é ruminar, né? 3, definir o método a ser aplicado no estudo, na avaliação cultural. O que estamos propondo para vocês aqui é usar o método Anthropos, que é muito prático, muito funcional, vai chegar onde a gente quer chegar. Então, use esse guia, use esse roteiro. 4, realizar uma leitura geral do questionário direcionador, marcando os pontos nos quais você possui um bom material, boa informação. Então, você tem ali os questionários direcionadores depois de cada dimensão, não é assim? Você já viu isso lá? Lá no final, eu não lembro agora exatamente qual é a página, mas lá no final você vai ter todo esse questionário com todas as 418 perguntas que passam por todas as 4 dimensões, tá bom? E você pode usar aquilo ali como roteiro. Lendo aquelas perguntas, você pode marcar quais delas você já tem bastante informação, bastante resposta. Ele sugere aqui que você marque assim, verde, amarelo, vermelho. O que tem muita informação, já dá para chegar a alguma conclusão. Você leu aquela pergunta e pensa, eu tenho muita informação disso aqui, verde. O que tem mais ou menos, marque em amarelo. Aquelas perguntas que você perceber, eu não sei isso aqui, eu não tenho informação, não sei o que dizer sobre esse assunto aqui, marque em vermelho. Isso vai te ajudar a saber onde você já tem bastante informação, pode chegar a conclusões, onde você ainda precisa de mais e onde você não tem nada. Você tem que buscar mais informação, ok? Ponto 5, página 163. Ler o questionário direcionador na íntegra e marcar, então, com cores. Verde, amarelo, vermelho, como falei agora. 6, iniciar a composição das respostas às perguntas marcadas em verde. O que está marcado em verde diz o que para nós? Eu tenho muita informação sobre isso aqui. Bastante informação, dá para chegar a uma conclusão. E então eu posso começar a preparar o ensino que eu vou dar, as doutrinas que eu vou ter que desenvolver para responder para eles, biblicamente, aquelas questões culturais. Tá? Então, olhando para aquilo ali, eu penso, bem, eu preciso entrar aqui e apresentar para eles a doutrina tal, o pensamento tal, a ideia bíblica tal, para chegar a eles com a resposta bíblica daquele problema que eles têm, daquilo que eles enfrentam. Exemplo, é uma cultura baseada em medo, né? Baseada, fundamentada no medo. Que tipo de teologia nós deveríamos pensar objetivamente para tratar esse assunto do medo? A confiança e da esperança em Deus, né? Você tem medo? Você precisa aprender a confiar em Deus. Eu digo sempre que a ansiedade, estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, tá, gente? Mas eu tenho esse pensamento, penso para mim. A ansiedade, ela tem uma irmã gêmea, muito parecida com ela. São gêmeas idênticas. Sabe qual é? A incredulidade. A ansiedade vem de um coração duvidoso, de um coração que não confia em Deus. Aí os psicólogos de plantão vão brigar comigo, né? Não é bem assim, mas é o meu pensamento, só o meu, tá bom? Não precisa ser o seu, não. Mas a ansiedade, eu penso que ela tem uma irmã gêmea, que é a incredulidade. Porque se você crê, confia, conhece a Deus, ansioso para quê? Né? O que Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6? Não andeis ansiosos. Né? Não andeis ansiosos. Pelo contrário, confia em Deus. É isso que ele diz lá, né? Confia em Deus, não precisa ficar ansioso se você confia em Deus. Então, se é uma cultura baseada em medo, vamos trabalhar com um ensino na direção do quê? Da confiança em Deus. Da autoridade, do cuidado, do amor de Deus por nós. Certo ou certo? Para frente, a 7ª e última. As perguntas marcadas em amarelo demandarão maior pesquisa. E as perguntas marcadas em vermelho? Começar a pesquisa. Parece que nem começamos ainda naquelas áreas marcadas em vermelho. Então, essas orientações aqui passam agora para uma segunda etapa da orientação, que fala de consultoria. Eu quero encerrar com isso. Na Missão Novas Tribos, onde eu trabalho, nós temos um departamento, um ministério de consultoria, do qual eu faço parte e coordeno esse ministério hoje. Então, essa consultoria se propõe a ajudar, a acompanhar, a avaliar e orientar os missionários no campo com relação ao progresso do trabalho. Então, se ele está fazendo análise cultural, por exemplo, ou análise linguística, por exemplo, ele fala, rapaz, eu travei aqui nessa análise linguística, não sei mais como classificar esse certo fenômeno linguístico aqui. Aí ele entra em contato, Carlos, vem cá me ajudar. Eu vou lá, sento com ele, vamos trabalhar aquela análise linguística. Se é análise cultural,
sento lá e vamos ver o que está faltando. Tem informação, não tem? Como é que está sendo feita a avaliação? Então, essa consultoria é muito valiosa, muito valiosa. A gente tem esse ministério aí há uns 20, 25 anos já. E trabalho para dar e vender. Então, no primeiro dia eu falei aqui, né? Eu preciso de colegas. Quem gostaria de trabalhar num ministério desse comigo? De consultoria. Se você não tem consultoria, não tem ajuda nesse sentido, seria muito bom pensar em ter. Então, só para sugestão, né? Lá no site do Anthropos, você vai encontrar lá alguns consultores à disposição, à sua disposição para te ajudar. De repente, você está lá em algum lugar, você não tem alguém assim para te ajudar, você fala, puxa vida, lá no Anthropos tem. Entra lá no site, coloca a sua pergunta lá e pede ajuda. Olha, eu estou fazendo aqui análise cultural, eu preciso de ajuda nessa área de antropologia aqui, de análise cultural. Então, a sua pergunta vai ser direcionada para um dos consultores. Um deles sou eu, tem vários, né? Vai ser direcionado para um dos consultores e ele vai te responder, ele vai te ajudar mesmo à distância. Então, use essa ferramenta também, tá bom? Está à sua disposição, você pode usar. Se você quiser me convidar para ir lá no seu trabalho, para conhecer, tomar um café, comer um bolinho de macaxeira, pode também, tá? Eu vou gostar, eu vou ficar contente. Ok? Então, eu vou parar por aqui. Dentro da dimensão, ou dessa abordagem ângelos aqui, que é a final da aplicação da mensagem e das teologias de resposta, nós vamos falar de algumas conclusões. Conclusões simples, conclusões complexas, e Ronaldo então vai trabalhar isso mais para frente com a gente. Ok? Irmãos, Deus abençoe, vamos para o nosso cafezinho. Estamos por aqui. Qualquer coisa, estamos aí.